continuar fazendo as denúncias aqui. Vamos dar voz a quem precisa? Quem passa pela MG 170 no trecho entre a BR-262, Moema e Lagoa da Prata, está sendo obrigado a fazer zigue-zague na rodovia para fugir dos buracos. E o pior, próximo à Lagoa da Prata tem uma ponte que foi interditada há meses e até hoje o DR não deu nenhum prazo para o início das obras de recuperação. E a gente foi dar voz aos motoristas, a quem utiliza essa rodovia. Veja aí. Os buracos tomam conta da MG 170 e no trecho entre Moema e Lagoa da Prata a situação é bem complicada. Está desviando e sempre, dependendo do carro, estoura um pneu, tem que estar parando, tá difícil, tá ruim, muito buraco. A Polícia Militar Rodoviária diz que já comunicou ao DER sobre os problemas com buracos na estrada. A questão de acidente não teve alteração do índice, até porque a gente continua fazendo policiamento preventivo, né, com os de etilômetro, orientando os condutores. Agora, a questão de veículos danificados aumentou. Sempre a gente está auxiliando aí os usuários da via, questão de troca de pneu, direcionando para o acostamento. Outro problema encontrado pelos motoristas que passam pela rodovia é a interdição da ponte sobre o Rio Jacaré. Por aqui circulavam cerca de 800 veículos por dia. A estrutura foi interditada no fim do ano passado. Segundo o DR, um estudo de engenharia está em fase de elaboração, mas não foi divulgado nenhum prazo para o início das obras. Enquanto isso, um desvio improvisado está sendo feito por uma estrada de terra, o que aumenta a viagem entre Moema e Lagoa da Prata em cerca de 10 quilômetros. Como as condições da estrada de terra não são boas, ao invés de pegar o desvio, muita gente prefere fazer baldeação. Os ônibus vêm até um dos lados da ponte e os passageiros atravessam a pé. Constrangedor, né? Criança nesse sol, complicado. Depois da caminhada, os passageiros seguem viagem em outro ônibus. O tráfego de veículos precisou ser interrompido depois do aparecimento de trincas na ponte. Mas muitos motociclistas ignoram o risco. A orientação que a gente dá é seguir a sinalização, seguir as orientações, não querer tirar o atraso na viagem e com certeza não vai ter só a questão do prejuízo do tempo, não a questão do prejuízo nem do veículo, nem de algum acidente, alguma fatalidade na rodovia. Donizete mora em Moema e comprou pneus em Lagoa da Prata. Ele teve que atravessar a pé com a mercadoria e terminar o transporte com outro veículo. 2, 3 vezes por semana, está passando aqui para fazer as entregas nossas, entendeu? Então a mercadoria nossa, quando mexe com mussarela, essas coisas, não pode ter poeira nem nada, e passar por poeira dessa aqui. Os outros asfaltos que tem, passando por bom despacho, o asfalto acabou. As carretas acabou com o asfalto todo, então tem jeito de passar. Então tem um trem desse jeito, entendeu? O deslocamento curtos entre as cidades de Moema e Lagoa da Prata está sendo feito por um desvio que foi providenciado pelas prefeituras e que está aumentando em torno de 25 minutos a viagem. Nos trajetos mais longos, que o condutor está vindo, por exemplo, da 262 de Uberaba, sentido Belo Horizonte, ele está sendo orientado a pegar a rodovia sentido Córrego Danta, Bambuí, onde que ele vai sair até Formiga e seguir viagem. Se o usuário estiver vindo, o condutor estiver vindo sentido Belo Horizonte, Uberaba, passando a 262, então a gente orienta entrar no trevo em frente a Bom Despacho, passar pela MG 164, passando por Santo Antônio do Monte, sai aqui em Lagoa da Prata e segue a viagem, sentido Arcos, Formiga. Podia ter começado a arrumar essa ponte já, até hoje nada, não começou a arrumar nem nada, entendeu? É burocracia muito grande, né? Falou tudo, né? A burocracia é muito grande. E segundo o DR, né, está fazendo estudos, mas até então não tem uma data para dizer, olha, daqui 5 meses a gente vai começar a fazer a reforma da ponte. Nem isso, infelizmente. E vão providenciar também a operação tapa-buracos. Agora, eu fico me perguntando, por que tanta demora? Porque essa ponte, quando ela foi feita com base num projeto. Um órgão como o DR é para ter um arquivo desse projeto. Ou seja, eles vão lá, onde que deu problema? Aqui, o que foi que aconteceu? Isso e isso. Seria alterar o projeto ou tem que fazer um outro novamente? Sabe, acho que daria para ser mais ágil. O problema maior é a falta de respostas. Não sabem uma data, não tem uma data, nem estipular uma data. Olha, tá tudo bem, tá no processo, tá, mas quando? Porque aí pelo menos a população pode
se programar. Olha, nós vamos ter que ficar 6 meses fazendo baldeação aqui. Isso sem contar na quantidade de acidentes que aconteceram aqui. Porque a sinalização também é bem precária, né? Não é aquela que é necessária para avisar o motorista. Cuidado que ali vai ter uma ponte interditada quando o cara, às vezes é um motorista que não conhece a região, dá de cara com esse monte de pedra aí, teve alguns que já voaram por cima dele. Vai acontecer ou pode acontecer coisa pior. Aí vai desviar. Estradas como, por exemplo, a 164 de Samonte a Bom Despacho, é curva, 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 curva. Vai aumentar, inclusive, o índice de acidentes. Você pega outras rodovias, como, por exemplo, passando por Luz, a rodovia também já está cheia de buraco. A 170 nesse trecho aqui, ainda, segundo a polícia, não teve o aumento no número de acidentes, mas uma hora uma tragédia acontece, porque é cada panela que é impressionante. Então eu vou chamar a atenção das autoridades da região, especialmente os políticos, porque nós estamos muito sem moral, porque não é possível. Não é possível que nós não vamos ter uma resposta. Não adianta ir lá também no DR e falar que, ó, às vezes eu vejo vídeo de prefeitos aí que estão tentando, de deputados, chega lá no DR aqui, ó, o projeto tá aqui, mas nenhum fala um prazo. De todos que eu vi até hoje, não teve um que falou, nem que seja daqui 1 ano. Nenhum teve a coragem de falar. Por quê? Será que é porque de fato vai demorar? A população de Lagoa da Prata, de Moema, das cidades da região precisam saber. E nós vamos continuar cobrando até que seja resolvido.